E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. São Paulo vive a pior crise de escassez de água dos últimos 80 anos. Para falar das causas e também dos mecanismos para a prevenção à falta d'água, hoje entrevisto Malu Ribeiro, que é coordenadora da Rede das Águas da Fundação SOS Mata Atlântica. Malu, muito obrigada por estar conosco. A gente é que agradece. Bom, Malu, o que é que explica termos chegado a esse ponto? Bom, são três fatores, basicamente a questão do clima, né? Nós tivemos realmente um fenômeno aí que elevou as temperaturas no final do ano passado e início desse ano, e temos a falta de chuva, né, em médias que há 80 anos não ocorriam. Nos próximos 10 dias acabamos de ver, nem pensar. Nem pensar, não vai chover. E para complicar essa situação, o agravante é que o consumo aumentou muito. As regiões do sistema Cantareira, a região de Piracicaba, as regiões metropolitanas de Sorocaba, Campinas e São Paulo, tiveram um crescimento econômico muito pujante, atividades industriais, agricultura, vários usos da água, e as populações aumentaram. Com isso, a pressão sobre o recurso natural aumentou. Quer dizer, nós crescemos em demanda de uso da água 8 vezes nessa última década. E os nossos rios estão poluídos, né? Aumentou o desmatamento, que prejudica a conservação de nascentes e de reservatórios, e a gente fica, então, à mercê agora de uma mudança de comportamento, de uma mudança de atitude dos usuários. Agora, Malu, a cobrança tem sido... Nós estamos em ano eleitoral, sim, né? E a cobrança tem sido muito grande do governador, que é candidato à reeleição. Eu tenho entrevistado os demais candidatos, mas todos cobram, e a responsabilidade do governo de São Paulo, no caso do governo do PSDB, pelo que está acontecendo agora. É justa essa cobrança? Não, não é justa. Eu costumo dizer, sem nenhuma paixão, embora seja paulista, que o Estado de São Paulo reúne a maior excelência técnica na área de recursos hídricos, as universidades, um sistema de gestão que pressupõe a participação da sociedade, das indústrias, da agricultura. Nós temos tecnologia, e se não fosse a expertise e a eficiência técnica de todo o sistema de recursos hídricos do Estado de São Paulo, essa situação seria muito pior. Ou seja, em resumo, se isso tivesse acontecido nas mesmas proporções em outros estados do Brasil, onde o saneamento não tem tanto investimento e tanta capacidade de medidas rápidas, como, por exemplo, começar a usar rapidamente o volume morto, começar a buscar outras alternativas, diminuir o desperdício de água na rede, que no Brasil a média é 40%, a Sabesp conseguiu reduzir isso em 50%, a nossa situação iria estar muito pior. E é muito positivo você ter um governador, um homem público, a maior autoridade do Estado, assumindo a responsabilidade publicamente da gestão da água. É a primeira vez que isso acontece, e a água tem sim que estar sempre na agenda política. Agora, muitos especialistas têm dito que o racionamento deveria ter acontecido há um tempo passado para evitar esse pico de crise e o risco da falta d'água. Concorda que o racionamento seria a saída para evitar? Não, de forma alguma. O racionamento ele pode gerar problemas, inclusive de saúde pública, e penalizar aquelas pessoas que são as desprovidas de condições econômicas. Tem uma classe social inferior, ou não tem caixas d'água e não tem acesso, moram em áreas irregulares, né? Principalmente nós temos essa realidade, isso é muito difícil na região metropolitana de São Paulo. Mas, sobretudo, o racionamento é uma medida extremamente radical. Tem muitas cidades no interior do estado, Itu, Campinas, Indaiatuba, enfrentando racionamentos já desde fevereiro, diário. Isso rompe rede, aumenta o desperdício, faz com que as pessoas guardem a água em baldes e tal, e com essas altas temperaturas, isso prolifera dengue. É um problema gravíssimo. Veja o dengue em Campinas no inverno, né? Então, a forma escolhida, que foi a de premiar o cidadão que aderiu à economia voluntária, foi uma forma muito mais inteligente. E foi bem sucedida? Está sendo bem sucedida? Olha, para nossa surpresa, hoje nós tivemos uma reunião com esse grupo anticrise técnico.
e 90% da população que é abastecida pelo Cantareira aderiu a essa campanha. A maior dificuldade está sendo nas pessoas que moram em prédios, em condomínios, onde você não tem a medição individual nas casas. E aí a pessoa não assume esse comportamento. Individualmente. Individualmente. Né? Quer dizer, a gente precisa enfrentar isso, colocar a tecnologia, os condomínios, talvez até um concurso, uma premiação. Todo mundo vestir a camisa porque a crise é grave, é séria e não vai chover. E a questão do desperdício? Porque quando a gente fala em desperdício, o cidadão comum, as casas, a gente vê, né, muita gente preocupada como racionalizar o uso da água. Mas e as empresas? Olha, a agricultura, você mencionou agora há pouco como sendo um problema também. As próprias concessionárias, a água até chegar ao consumidor, fala-se muito de um desperdício aí. Exatamente. Como é que é feito esse controle? Tem como melhorar isso? Tem como melhorar isso. Isso é tecnologia, isso é política pública e é educação, né? A agricultura, ela é o setor que mais desperdiça água no Brasil, cerca de 70% com a agricultura irrigada, as indústrias cerca de 20% e o usuário comum, nós, 10%. Olha. Só que no nosso caso, é uma região com uma superpopulação, uma grande concentração de atividades econômicas, então o nosso papel aqui passa a representar cerca de 30% das condições que a gente tem para enfrentar os próximos meses. Agradeço muito seus esclarecimentos. A gente quer agradecer. Uma boa noite, muito obrigada, Malu. Boa noite, obrigada. Gabriel.